Oi, pessoal. Eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito da dor da rejeição. Eu acho que é um tema muito interessante da gente abordar, porque eu acho que é uma dor muito presente, muito comum a todos nós seres humanos, né? Eu acho que eu não conheço um ser humano na face da Terra que em algum momento na vida não tenha experimentado em maior ou menor grau essa dor, né? Que é uma dor que, embora não seja física, ela realmente causa um impacto muito grande em todos nós. E, gente, obviamente, cada um vai sentir a dor numa intensidade maior ou menor, de acordo também com a sua história pessoal, tá? Isso conta muito. Mas eu diria que muitas vezes essa dor, ela se amplifica muito, ela se intensifica muito, porque a gente não tem, às vezes, os conhecimentos necessários para ter os mecanismos de enfrentamento para essa dor, tá, gente? Eu não acredito em não sentir a dor, tá? Eu acho que a dor, ela é inerente à nossa qualidade quanto humanos, né? Então, eu não acredito assim, nunca mais você vai sentir a dor da rejeição. Não, isso para mim não existe. Nós somos seres humanos dotados de ego, né? Que tem a sua utilidade em algum grau, a gente tem que dominar, a gente tem que conhecer, mas ele tem a sua necessidade, né, na nossa sobrevivência, senão ele não existiria. Então, se a gente tem ego e tem essa questão da rejeição, a gente vai sim sentir alguma dor em algum grau. Mas, ao mesmo tempo, gente, a gente não precisa que essa dor ela seja tão intensa, né? Ela pode ser um pouco atenuada, e principalmente que ela não seja perpetuada, porque o que eu vejo muito, gente, é algumas pessoas transformando uma dor que era para trazer algum aprendizado, para ser passageira, e às vezes a pessoa perpetua aquilo por meses, por anos, né? É o que eu falo, assim, né? Tem uma frase de um autor conhecido, não vou lembrar agora o nome, que ela diz assim: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E é exatamente isso, a gente não vai evitar a dor, né? Porque a gente é ser humano e isso é inerente a todos nós, tanto a dor emocional quanto a dor física. Mas o sofrimento, sim, ele é opcional. Opcional no sentido que a gente não precisa perpetuar a dor, né? Muitas vezes a gente faz isso, claro que muitas vezes não é porque a gente quer necessariamente, mas é porque a gente tem falta de conhecimento de como enfrentar essa dor. E é justamente isso que eu vim falar aqui no vídeo para vocês, porque eu observo às vezes muitas pessoas, tá, gente, se colocando em condições muito indignas, tendo atitudes muito indignas com elas mesmas, sabe? Às vezes num trabalho, às vezes numa relação amorosa, às vezes numa relação de amizade, tá? Porque por ela não conseguir lidar com a rejeição, por ela não compreender, não ter esses conhecimentos, muitas vezes ela fica insistindo, ela fica indo atrás de pessoas, de situações que não faz sentido ela se humilhar por aquilo, né? Mas é justamente porque ela não tem esses conhecimentos que eu vou conversar com vocês aqui nesse vídeo. E, gente, basicamente, eu acho que tem duas coisas que são muito relevantes, que são muito importantes. Eu diria que são dois pontos principais quando a gente está falando da rejeição, tá? A primeira delas, gente, tem a ver com o nosso olhar, com o nosso ponto de vista, com o nosso paradigma no que é relacionado à rejeição, a forma como a gente vê, como a gente interpreta a rejeição, tá? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, ele está muito relacionado com a gente compreender qual é a raiz, qual é a origem, né? Qual é a causa dessa dor emocional da rejeição que a gente sente. Porque eu acho que porque muitas vezes a gente tem a tendência de olhar para aquele cenário presente, para aquela pessoa específica, né? Porque quando a gente está falando de rejeição, a gente está falando de relações, seja ela de amorosa, de amizade, na família, no trabalho, mas são relações humanas, né? E principalmente a relação humana que a gente tem com a gente mesmo. Então, quando a gente olha, né, para aquele cenário ali presente, muitas vezes a gente tem a tendência a achar que o que a gente está sentindo tem a ver com aquele cenário, com aquela situação, com aquela pessoa, né?
Mas, se a gente conseguir investigar direitinho, se conhecer melhor, a gente vai compreender que essa dor, ela tem uma origem, ela tem uma raiz que não é naquele cenário ali, naquele presente com aquela pessoa. É uma causa muito mais antiga, né? Que é relacionado à nossa infância, normalmente. Então, eu diria que esses dois pontos, a gente mudar o nosso olhar, né, para a rejeição, para interpretar a rejeição, e a gente compreender a origem e a causa da rejeição, eu acho que são os dois fatores, assim, principais para que a gente possa começar a construir conhecimento e mecanismos de enfrentamento para que essa dor seja atenuada e para que a gente não perpetue o sofrimento e nem fique se colocando em condições humilhantes e indignas, né, que muitas vezes a gente sabe que está fazendo isso, né, mas a gente às vezes não consegue ter força para não fazer porque a gente não compreende o que está acontecendo com a gente mesmo. Então, gente, aqui nesse vídeo, para eu não me estender muito, eu vou falar a respeito só do ponto 1, que eu falei para vocês, que é a respeito do ponto de vista, do paradigma de como a gente enxerga a rejeição, tá? E basicamente, gente, eu vou tratar com vocês aqui, eu vou dar 3 cenários diferentes para vocês, tá? Para que vocês, são cenários assim bem práticos de um dia a dia, para que a gente possa fazer uma analogia e trazer isso para os nossos relacionamentos, tá? Porque eu acho que fica muito mais simples, simplifica o nosso olhar. Vamos imaginar o primeiro cenário, tá, gente? Vamos supor que eu tenho uma festa para ir, e eu já tenho a roupa, já tenho tudo certinho para ir na festa, e eu tenho muitos sapatos em casa, sapatos novos, até embalados na caixa que eu nunca usei, tá? Bonitos. E eu tenho vários sapatos já, então eu tenho tudo. Só que eu percebi que eu não tenho bolsa para ir. Eu só tenho uma bolsa, aquela bolsa não combina com aquele perfil de festa, e ainda por cima ela tá rasgada. Então eu realmente estou precisando muito de comprar uma bolsa. Não preciso de mais nada, mas preciso da bolsa. E vamos supor, gente, que eu só tenha R$100. Eu só tenha o dinheiro da bolsa para poder comprar. E aí, gente, eu chego num shopping e me deparo com uma loja de calçados muito bonita, muito conceituada, de uma marca muito nobre, com sapatos belíssimos, de qualidade, de várias cores, modelos, enfim, lindo. Uma loja iluminada, bonita, com uma vendedora extremamente atenciosa. E essa vendedora me aborda e fala: olha, você não quer entrar, ver os nossos sapatos, experimentar? E é uma pessoa muito educada. E aí eu viro para ela e falo: não, obrigada, fica para uma próxima. E não entro na loja, não vejo os sapatos e vou embora. Esse é o primeiro cenário, tá, gente? Gravem ele. O segundo cenário. Vamos supor que eu realmente queira comprar um sapato, tá, gente? Eu esteja pronta para comprar um sapato, eu quero. E aí, de repente, eu vou chegar na loja e eu falo: olha, eu tenho um compromisso de trabalho e eu preciso, com a roupa que eu vou usar, eu preciso que seja um sapato branco e eu gostei daquele modelo. Você pode trazer para mim naquele modelo ali branco, no número 36? E aí vamos supor que a vendedora fale que no número 36 ela tem o marrom, mas ela não tem o branco. Então aquilo ali não vai me atender. E aí ela fala assim: olha, e eu tenho aqui na cor branca, nesse modelo que você pediu, mas é o número 35. E eu até me disponho, eu vou lá e coloco o 35 no pé para poder ver se cabe. E aí eu percebo que o 35 ficou muito apertado. Eu nem andei com ele e ele já ficou me machucando, ficou muito apertado. E aí ela me oferece um outro modelo. Olha, tem esse outro modelo aqui que é branco, que é um outro modelo e que tem o seu número. E aí eu olho para aquele modelo, eu acho ele muito bonito, ele tem uma qualidade muito boa, ele é maravilhoso. Só que ele é um estilo mais clássico, mais social, e o meu estilo é um estilo um pouco mais urbano, né? E aí eu saio da loja, agradeço e não levo nenhum sapato, porque eu não consegui adequar ao que eu estava buscando. E agora, gente, vamos imaginar um terceiro cenário, tá? Vamos supor que eu fiz uma viagem, e nessa viagem eu visitei uma mina, né, de diamantes, e lá um senhor que trabalhava com isso me deu uma pedra bruta de diamante e me falou que era um diamante, que era muito valiosa, era uma pedra muito bruta, pesada, e que era um diamante, mas estava em estado bruto. E aí eu fiquei, claro, aceitei aquela pedra e comecei a pensar: gente, para quem que eu vou oferecer essa pedra, onde que eu vou vender essa pedra, quanto que ela vale? E eu comecei a pensar nas possibilidades que eu tinha. E aí vamos supor que no lugar que eu moro,
Eu falei assim, bom, não adianta eu oferecer para o meu vizinho aqui do lado, porque ele tem a mesma condição que eu e de repente ele não vai ter dinheiro para comprar. Quem é a pessoa aqui da minha região que de repente tem uma condição melhor e que pode de repente comprar essa pedra quando eu disser que é um diamante? Aí eu penso e aí eu lembro que tem o seu Zezinho, que é dono do mini mercado que tem ali na esquina da minha rua. Aí eu penso, não, o seu Zezinho, ele tem uma condição boa, ele é dono de um mercado, tal, ele vai querer comprar a minha pedra. E aí eu chego lá no seu Zezinho e mostro a minha pedra, né, e falo, olha, seu Zezinho, eu tenho essa pedra aqui, me deram, ela é muito valiosa, ela é um diamante e tal, o senhor quer comprar a minha pedra? E aí o seu Zezinho olha para aquilo com um ar de desprezo, e ele não só não quer comprar a pedra, como ele ainda me manda embora e ainda fica rindo de mim. E aí eu saio com a minha pedra, né? Ele falta pegar a pedra e tacar no meio da rua. E aí eu penso mais um pouco e aí eu decido levar essa pedra numa joalheria no centro da cidade. E aí eu chego lá naquele joalheiro e aí aquele joalheiro vê aquela pedra, analisa lá, tudo bonitinho, e ele fica super feliz de receber aquela pedra e me oferece R$1 milhão pelaquela pedra, tá, gente? A mesma pedra oferecida para pessoas diferentes em contextos diferentes. Vamos supor, gente, que na outra semana eu ganho uma caixa de biscoitos. E aí eu chegue pro seu Zezinho, lá, dono do mercadinho, e fala, seu Zezinho, recebi esses biscoitos, a caixa tá lacrada, eu não como, vim aqui oferecer pro senhor. O senhor quer? O seu Zezinho fica todo feliz, todo satisfeito com aquele biscoito, aceita na hora e já pensa numa forma de revender aqueles biscoitos, né, para trazer lucro para o comércio dele, para o negócio dele. Gente, o que eu quero dizer para vocês com essa analogia dessas 3 histórias que eu contei para vocês? Muitas vezes, a gente, quando está falando de rejeição, a gente tem um olhar, um ponto de vista muito voltado para a gente, por conta do nosso ego, né? É tudo eu. A gente acha que tudo tem a ver com a gente, né? Eu não sou suficiente, eu tenho alguma coisa errada, eu falei alguma coisa errada, eu fiz alguma coisa errada, alguma coisa em mim não presta, entendeu? O outro não viu em mim porque eu não tenho, porque eu estou insuficiente, eu não agradei o suficiente, né? A gente tem muito essa tendência a levar para o lado pessoal, para levar para a gente. E a gente esquece de tirar um pouco esse olhar muito egóico, muito de eu, e levar isso para o cenário, para o contexto, inclusive para o outro também. Compreender que numa dinâmica de relacionamento não existe só o eu, existe o outro também, e que esse outro, ele tem desejos, expectativas, sonhos, necessidades, traumas, histórias, trajetórias, vivências, contextos de vida, maturidades completamente diferentes da nossa. Então a gente está conversando com um outro ser humano que tem o seu universo particular e a gente tem o nosso universo particular. E muitas vezes a gente está tão, como é que eu posso dizer, centrado na nossa dor, no nosso ego, no nosso eu, levando tudo para o lado tão pessoal que a gente esquece de avaliar, né, todo o contexto da coisa. Porque eu arrisco dizer para vocês, gente, que, sei lá, talvez em 99% das situações, a rejeição, ela tem muito mais a ver com o outro do que com a gente. Só que a gente tem essa tendência a levar para o lado pessoal e por isso a gente acaba sentindo muita dor, tá? E agora, trazendo essas histórias todas de analogia, tá, gente? Começando pelo caso do diamante. Vocês percebam que o diamante, ele foi levado para o seu Zezinho, dono do comércio da esquina, e foi levado para um joalheiro. Num caso, o seu Zezinho desdenhou do diamante, ele não quis comprar, ele riu, ele desdenhou e mandou embora. E no outro, o joalheiro recebeu super feliz e pagou R$1 milhão, tá? O que eu quero dizer com isso, gente? O diamante, ele é exatamente o mesmo. Ele é um diamante na sua essência, ele é um diamante, ele tem exatamente o valor que ele tem. Porém, o que mudou aqui não foi o diamante. Ele continua sendo quem ele é, continua sendo suficiente e certo exatamente como ele é. Porém, de acordo com o contexto de cada pessoa que foi oferecido,
o valor mudou, mas não mudou porque o diamante mudou, porque o diamante não é suficiente. Mudou porque tem a ver com o contexto de vida de cada pessoa a qual o diamante foi oferecido. Porque, gente, muitas vezes, por exemplo, para o seu Zezinho, entendeu? Quando foi oferecido o pacote de biscoitos, ele ficou super feliz. Ele compreendeu o valor daquilo ali e como aquilo ali poderia agregar na vida dele, porque aquilo ali é a vivência dele, é o contexto dele. Ele conseguiu reconhecer porque é uma coisa familiar para ele, que pertence ali ao núcleo dele. Já o diamante, ele não conseguiu reconhecer porque não faz parte do contexto dele, não conversa ali com a história dele, com tudo que ele vivencia. Mas já conversa com aquele joalheiro. E qual é a analogia aqui, gente? Muitas vezes, né, e aqui eu vou falar até de uma moça, mas você que é homem aí que está me escutando, você pode inverter a situação, porque eu estou dando exemplo de moça porque eu sou moça, mas eu falo aqui, eu costumo dizer sempre assim, que eu falo com seres humanos, né, gente? Independente de credo, de raça, de gênero, do status, do que for, eu falo com seres humanos, né? Seres humanos que sentem e que são criações divinas e que isso para mim basta, né? Porque às vezes eu vejo muita picuinha, essa coisa assim, tipo, em comentários, às vezes, assim, porque homem é isso, mulher é aquilo, porque homem faz isso, mulher faz aquilo, e eu não é o meu interesse aqui, tá? Eu acho que quanto seres humanos, tanto homens quanto mulheres, têm essa questão da rejeição, porque isso é inerente ao ser humano, como eu falei no início. Então, vamos imaginar aqui um cenário em que uma moça, tá? Vamos colocar assim, que seja uma moça, de repente, que trabalhe, que estude, que seja uma moça de família, com seus compromissos, suas responsabilidades, e é uma moça, de repente, educada, que gosta de fazer atividade física, e, de repente, é uma moça que viaja, não gosta de beber, não gosta muito de balada, de nada disso, tal. É uma moça ali, digamos assim, super centrada. E aí, vamos supor que ela se interesse por um rapaz. E ela se interessa por aquele rapaz, eles até de repente têm alguma coisa ali, e aí a longo prazo aquilo não dá certo e aquele rapaz dispensa aquela moça, ele não quer mais ficar com ela. E aí ela fica se perguntando, né, o que eu fiz de errado, o que eu não agradei, o que me foi insuficiente, o que tem de errado comigo e tal. E aí, um tempo depois, ela vê aquele rapaz se relacionando com uma outra moça. E, de repente, aquela moça é uma moça, às vezes, que não trabalha, que não estuda, é uma moça que, às vezes, está final de semana, tá ali na balada, na bebedeira, aquela coisa toda, tá? E, gente, eu não tô julgando ninguém, não. Cada um sabe o que é melhor para sua vida. Só tô falando aqui de pessoas em cenários diferentes de vida, né? Em contextos diferentes de vida. E aí aquele rapaz fica com essa moça e não quer saber dessa outra moça, mesmo muitas vezes ela indo atrás dele, ela insistindo, ela estando ali correndo atrás dele, ele não quer saber dela. E aí, gente, muitas vezes essa moça acha que ela não é suficiente, que ela tem alguma coisa errada. Enquanto isso é uma inverdade, tá, gente? Na verdade, é o mesmo contexto aqui da gente estar oferecendo um diamante, muitas vezes, para o seu Zezinho, que é dono de uma mercearia, de uma venda, de um mini mercado na esquina. Ele não consegue compreender o valor daquilo. Muitas vezes não é necessariamente porque a pessoa seja má, porque ela seja ruim, porque ela seja errada, não é isso, né? As pessoas, elas têm níveis de consciência, de percepção, de maturidade completamente diferentes às vezes, entende? Às vezes aquele rapaz ficou com aquela moça que de repente ela estudava, trabalhava, treinava, se alimentava bem, fazia tudo ali dentro das coisas dela, entendeu? E ele de repente é um rapaz que ele também gosta de balada, de beber alguma coisa, não liga muito para estudar, de repente aquela vida ali tá boa. De repente ele olhou para aquela menina ali e de repente ele achou aquilo chato, ele achou cafona, ele achou sem noção, ele achou que era perda de tempo, aquilo ali tudo, entendeu? Que ela fazia, que não conversava com quem ele era. E de repente essa outra moça que de repente gosta da balada, de beber, de uma série de coisas, ele já achou que ela aproveita melhor a vida assim como ele faz, entende? É o nível de percepção, de consciência, de maturidade dele, não tem a ver com o valor dessa moça. Já de repente essa moça num outro contexto conhece um outro rapaz que também se exercita, que não gosta muito de balada, nada. De repente, nesse contexto, os dois vão conversar e aí o valor dela vai ser aceito por essa pessoa. Então, compreende que assim como o diamante não mudou, ele continuou sendo um diamante com valor, né? Independente se ele foi recusado ou não,
ele continuou tendo o seu valor e ele foi aceito por um e recusado por outro, o valor dele não mudou, essa moça é a mesma coisa. O valor dela não altera pelo fato de um rapaz recusar ela, porque vão ter outros rapazes que vão estar conversando no mesmo nível de frequência e de energia que o dela. E muitas vezes é isso que não compreende, as pessoas não compreendem. Elas ficam, às vezes, tentando fazer uma pessoa que tem um nível de maturidade muito aquém, de percepção, de consciência muito aquém, ela fica tentando se encaixar num contexto que não é o dela, que não é a vivência dela, simplesmente porque ela está sendo guiada por uma dor de rejeição. Tá? E a mesma coisa, gente, muitas vezes, né, eu acho que isso é muito comum também de acontecer, muitas vezes a pessoa do lado de lá, ela tem percepção sim do seu valor, tá? Isso também acontece. Às vezes a pessoa ela olha pra você e fala, pô, essa menina aqui, uma menina que é diferente dessas outras que eu tô acostumado, assim, é uma menina que trabalha, que estuda, tal, faz as coisas todas, tal. E aí mesmo assim a pessoa não fica com você. E aí você fica se perguntando, né? Gente, a gente tem que compreender uma coisa. As pessoas às vezes têm até a percepção de quem você é. Mas muitas vezes elas têm uma noção também de quem elas são. Muitas vezes elas sabem que elas não conseguem, às vezes elas não estão no mesmo nível de maturidade que você, no mesmo nível emocional que você, no mesmo patamar que você. Às vezes as pessoas percebem isso, né? E às vezes elas até poderiam estar nesse nível, mas as pessoas elas também têm baixa autoestima, elas têm pouco amor próprio, elas têm pouco merecimento. Muitas vezes elas olham para você e elas já sentem o impacto de achar que você está muito acima delas, e por terem esse impacto, elas se sentem não merecedoras, elas se colocam abaixo. E às vezes elas não querem entrar numa relação se colocando abaixo, porque elas sabem que se elas entrarem nessa relação, muitas vezes elas vão ser prejudiciais a você e a elas mesmas. Elas não vão se sentir bem, porque vai ter um sentimento ali muitas vezes de confronto, de uma série de coisas que não vão ser legais. Então às vezes as pessoas percebem isso e não entram, e se retiram e rejeitam você. Mas isso não tem a ver com você não ter valor, porque muitas vezes ela percebe, mas tem a ver muitas vezes com a baixa autoestima dela, com a falta de amor próprio, com pouco merecimento, com a imaturidade dela, não tem a ver com você. É como o caso do sapato em que eu queria comprar e que eu cheguei lá e tinha o número 35 e não tinha o 36. Eu até tentei, mas aquele sapato ali, ele me causou dor, me causou bolhas, porque ele me apertava, ele não ficava bom no meu pé, não ficava justo. Entendeu? Então é a mesma coisa. A pessoa às vezes ela pode tentar, mas ela percebe que tem uma discrepância muito grande, que aquilo ali vai causar conflitos para ela e para você, que não vai ser bom. E muitas vezes ela te rejeita por isso, entendeu? Por baixo merecimento dela. E muitas vezes quando não te rejeita, ela até entra numa relação com você, mas é uma relação que ela não consegue aprofundar, ela não consegue ficar ali muito tempo, porque aquilo incomoda ela sobremaneira, como o tal do sapato 35 no pé 36. Incomoda, você consegue calçar, mas vai incomodar, vai causar atrito, vai ser ruim, entende? E não só para o outro, para você mesma. Mas como você, entre aspas, está sendo a parte que está se sentindo rejeitada, muitas vezes você fica insistindo, mesmo em relacionamentos que são extremamente conflituosos, e você não compreende isso. E a mesma coisa, gente, quando às vezes a gente está falando aqui no primeiro cenário que eu falei com vocês, daquele sapato ali que estava ali, tudo belo, tudo maravilhoso, mas eu queria a bolsa, não estava precisando de sapato. Muitas vezes a gente está ali numa situação que, vamos supor, eu sou uma pessoa que o meu sonho é ter um emprego flexível, um trabalho flexível e viajar o mundo. E aí, de repente, o sonho de uma outra pessoa é casar, ter filho, ter uma residência fixa e ter um emprego fixo. Tem alguma coisa de errado aqui? Não. Tem alguma coisa de errado aqui? Também não. O problema é que esse estilo de vida e esse sonho e esse estilo de vida aqui, eles não conversam, eles não combinam. Esse momento de vida aqui que essa pessoa tá, não conversa com o momento de vida que essa pessoa dá, entendeu? Então, por não conversar o momento de vida, é a mesma situação do sapato. Naquele meu momento de vida, eu não estava precisando de sapato, eu precisava urgentemente de uma bolsa. Então, eu fui na bolsa. Então, não é que aquela pessoa, que aqueles sapatos não tenham valor, não é que essa pessoa aqui que quer casar, ter filho, ter emprego fixo, não tenha valor e essa daqui tenha mais. É questão de não conversarem, entendeu? De estarem em momentos de vida com sonhos, perspectivas, interesses completamente diferentes. E muitas vezes é isso que as pessoas não entendem e levam para o lado pessoal. E por que, gente, que a gente tem muito essa tendência a levar para o lado pessoal, tá? Que aí vem justamente a segunda coisa que eu falei para vocês, que é relativo a gente saber a origem, a raiz da nossa dor
de rejeição. A gente leva muito para o lado pessoal, porque a gente fica muito nessa questão do ego, tá? E essa questão do ego, na verdade, é um sentimento muito pueril, muito infantil. Isso tem a ver com a nossa infância, tá, gente? Então, quando a gente compreende, né, as causas lá na nossa infância que fazem a gente ter esse sentimento, né, de rejeição, a gente consegue unir esse ponto de vista, essa mudança, né, de olhar a rejeição por um paradigma diferente, entender que é muito mais sobre o outro do que sobre a gente, e que existe um contexto, um cenário que engloba o que eu sou, o que eu sinto, mas também o que o outro sente, precisa, sonha e tem os interesses lá dele. Quando a gente entende isso melhor, isso já suaviza a dor, e quando a gente também compreende a origem, entendeu? Desse sentimento de rejeição, das nossas causas lá da infância, a gente junta um com o outro, e isso faz com que a gente tenha um conhecimento muito bom para que a gente tenha mecanismos de enfrentamento para a dor da rejeição, e com isso a gente muitas vezes evite que a gente tenha atitudes indignas de ficar, às vezes, indo atrás de pessoas que não estão valorizando a gente. Faz essa dor ser atenuada e faz com que a gente não perpetue esse sofrimento, porque muitas vezes a gente entrega o nosso valor na mão do outro. A gente precisa que o outro determine, através da aceitação dele ou não, a gente. Então, se ele me aceitou, eu tenho valor; se ele não me aceitou, eu não tenho valor, né? E por que a gente faz isso? Justamente por essas causas que estão lá na infância, entendeu? E que a gente precisa compreender. Quando a gente compreende, a gente para de fazer isso, a gente para de entregar um valor que é a gente que tem que reconhecer e se dar, e a gente para de entregar esse valor para que o outro diga o valor que eu tenho. E com isso, a gente acaba fortalecendo o nosso amor próprio, né? E diminuindo essa dor da rejeição. E, gente, não vou falar aqui desse segundo ponto, que isso aqui é a causa, né, da infância, da raiz da rejeição, senão vai ficar muito extenso o vídeo. Mas se vocês quiserem saber um pouco, quiserem que eu aprofundem um pouco mais nisso, coloquem nos comentários, que aí eu faço uma parte 2 desse vídeo e trato só dessa parte das causas lá da infância, tá bom, gente? Um beijo!